queridos? Que a paz de Jesus esteja com todos nós, amém? Graças a Deus pela oportunidade que nós temos de novamente ouvir conselhos, ouvir aquilo que Deus tem para nos dizer através do seu Espírito, da sua palavra. Irmãos, porque não é para outra coisa que a gente vem nesse lugar, é para ouvir o que Deus tem para nos dizer. Para isso, assim que ouvir a palavra de Deus, nós devemos colocar em prática. A palavra de Deus nesta noite, que nós vamos ler, está no capítulo 12 de Romanos, versículo 2. Livro de Romanos 12, versículo 2. Está aqui na tela, se alguém quiser acompanhar por aqui. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse versículo é muito conhecido, né? A gente conhece muito esse versículo, esse texto do capítulo 12. Mas vamos orar, pedir ao Espírito Santo que nos traga entendimento, sabedoria. Pai, em nome de Jesus, nós oramos, Pai, entregando em Tuas mãos tudo que somos, tudo que temos, que nós sejamos transformados, Pai, pelo poder da palavra, que a cada dia nós estamos escutando. Que nesta noite não seja diferente. Tudo aquilo que o Senhor tem para nós, Senhor, traga ao nosso coração, traga ao nosso entendimento, Senhor. E que esta palavra gere vida dentro de nós. Que nós possamos, ó Deus, nos comportar como filhos e filhas de Deus, através do conhecimento, através do entendimento, através daquilo que o Espírito fala à igreja. Pai, que neste momento, nós como filhos de Deus, estamos aqui, Senhor, prontos para ouvir a Tua voz, tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Nós queremos Te agradecer pela oportunidade, sabendo que Tua bondade, Senhor, tem se renovado ao nosso favor. Por isso nós Te louvamos em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém, graças a Deus. Amados, nós temos 3 inimigos que precisam ser combatidos de igual maneira. 3 inimigos que nós precisamos. Se nós perdermos em um, nós perdemos no outro. Nós temos que combatê-los por igual. São 3 inimigos muito conhecidos nossos, mas que muitas vezes a gente não presta atenção e acaba sendo derrotado em algumas áreas da nossa vida. O nome desses inimigos são a carne, o mundo e o diabo. São 3 inimigos que nós lutamos contra eles diariamente. Mas sem sombra de dúvida, na minha opinião, eu acredito que até na opinião da palavra de Deus, o pior deles é a carne. O pior deles somos nós mesmos. E nós vamos observar isso pela palavra de Deus nesta noite. E que a gente saia daqui com esse pensamento, com esse entendimento mais maduro, um pouquinho mais maduro do que a gente entrou. Sobre esta visão, sobre isso que o Espírito traz para nós nesta noite. Nós vamos ler a palavra de Deus que fala nesse assunto, começando pela carne exatamente. Romanos capítulo 8, versículo 1. Nós vamos ler alguns versículos nesse texto de Romanos,
capítulo 8, e nós vamos ver o que diz o texto. Portanto, agora nenhuma condenação há. Eu gostaria que vocês prestassem demais atenção. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando seu Filho em semelhança da carne, do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nós poderíamos ler mais nesse capítulo, que vai falar muito sobre esse assunto. Mas a primeira coisa que nós podemos observar é que não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, mas com uma condição: que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E Paulo vai explicar algo sobre a lei muito importante no versículo 2, 8:2. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Versículo 3. Porquanto que era impossível a lei, vista como estava enferma pela carne, Deus enviando seu Filho em semelhança de carne, do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Irmãos, o que a gente recebeu de Cristo não foi pouca coisa. E se a gente não entender, a gente não valoriza o que a gente não entende, o que a gente não sabe, o que a gente não entende corretamente, segundo o propósito para o qual Deus enviou. Então a primeira coisa é exatamente isso: entender, se eu estou em Cristo, a lei que opera em mim é a lei do Espírito. Só com esse entendimento que Paulo vai explicar sobre o que a lei fazia contra nós, ou contra o homem. A lei, vocês sabem, lei é alguma coisa que traz condenação. Toda lei tem algo para que seja colocado. Se você infringir isso, você paga isso. E a gente se entende muito bem de lei. Principalmente nós que andamos na cidade de carro, e você sabe por que existe, né? A lei do trânsito. Coloca ali um radar, 60. Aí você passa em 70 e é multado. Porque tem um peso sobre aquilo. Se você infringiu a lei, você vai ter que pagar. A lei de Moisés era isso. Se você fizer isso, você vai ter que sofrer isso. Se você fizer aquilo, vai acontecer isso. Então é dente por dente, olho por olho. Mas a lei se enfermou, ficou doente pela carne, porque as pessoas faziam isso já premeditado. Então, se eu peco, eu ofereço alguma coisa em troca, eu pago a minha dívida. Então o ser humano, ele é dessa forma, ele age assim, ele quer pagar alguma coisa pelas suas falhas. E quando alguém traz de graça, ele fica querendo arrumar alguma coisa para que ele possa se justificar. Eu fiz isso, eu tenho isso, porque também eu fiz isso. E infelizmente, amados, muitos dos ensinos que nós recebemos é isso. Foi mais ou menos baseado em leis. É: se você der, você recebe. Se você fizer, você vai ter. E isso, amados, foi ensinado muitas coisas dentro da igreja
que não eram corretos, que não são ensinos da graça. Porque o ensino da graça é que a gente viva em espírito para não cumprir a lei da carne. Então no versículo 3, está dizendo: porquanto que era impossível a lei, visto que estava enferma pela carne, Deus enviando seu Filho em semelhança da carne, do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne. De quem? Quem recebeu a condenação? De todo o pecado, meu, seu, de todos nós. Cristo. Todo o meu pecado foi sobre Ele. Aí você vai entender por que Ele passou por tudo aquilo. Porque Deus estava castigando os nossos pecados no Filho. Todos os pecados, toda maldição, Ele carregou na sua carne. Foi sobre Ele. Então por isso que o texto está dizendo: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Se a gente não compreender essas coisas, meus queridos, a gente não valoriza a obra de Cristo. E a gente pensa que é alguma coisa, mas na verdade nós estamos precisando compreender que a lei do Espírito e de vida, se ela não operar em nós, se a lei do Espírito da palavra, que é vida, se ele não operar em nós, a gente pensa que está em espírito, mas está ouvindo o nosso próprio coração. Está andando no nosso próprio entendimento. Eu quero ler com vocês Gálatas, capítulo 5, do versículo 17 ao versículo 25, para você conhecer um pouquinho quem é a carne. Porque a gente acha que é alguma coisa, então vamos ver quem é a carne. Porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados, note bem, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões e heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias, coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. Irmãos, vocês viram o tamanho, a extensão do relatório da carne? Quantas coisas são mencionadas? Quantas coisas Paulo menciona sobre obras da carne? Adultério, fornicação, avareza, vai falando. Estas coisas ainda reinam sobre nós? Estas coisas ainda dominam os nossos pensamentos? Essas obras da carne ainda nos amarram? Estas obras ainda pesam sobre nós? Por qual razão que ainda pesa? Porque o Espírito não está tendo oportunidade. Então no versículo 20, no 21, no 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança.
Os frutos do Espírito são esses. Eles estão sendo colhidos de nós? Qual que é mais fácil? Os frutos da carne ou os frutos do Espírito? Qual que é mais fácil encontrar em nós assim com muita rapidez? Com poucas conversas. Qual que aparece primeiro? Os da carne ou os do Espírito? Quanto tempo dura a nossa mansidão? Quanto demora para acabar o amor? Quanto demora para acabar o gozo da glória do Pai em nossas vidas? Quanto tempo demora a nossa longanimidade? Quanto dura? Quanto tempo? Nós somos longânimos. Nós somos tardios para irar, tardios. A nossa bondade tem limite? A nossa fé, mansidão, temperança. Os frutos do Espírito. Contra estas coisas não há lei. Contra essas daí. Mas as outras, irmãos, como é da carne, continua sobre o peso de uma lei. Continua sobre o peso da iniquidade. Do pecado. Agora, se não há nenhuma condenação para quem está em Cristo Jesus, por que muitos não estão? Porque muitos, mesmo estando na igreja, não estão em Cristo. Não estão em Cristo Jesus. Porque somente nele a gente não cumpre aquela lei ali. Irmãos, e se os frutos não estão saindo do nosso coração, é porque nós não estamos. Se esses frutos aqui não estão acontecendo agora, nesse exato momento, no meu e no seu coração, é porque nós não estamos em Cristo Jesus. Eu sei que é difícil falar isso, irmãos, mas é a realidade. É a verdade. A gente não aguenta nada, queridos. Nós nos ofendemos assim, em troca de nada. Nós nos ofendemos, ficamos doentes, machucados, arruinados, porque os frutos do Espírito não atuam, mas os da carne sim. Ira, contenda, dissensão. Felizmente, queridos. Vamos ouvir Jesus falando sobre a carne. Evangelho de João 6,63. Evangelho de João 6. Olha o que ele diz. O Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Note bem isso, irmãos. Jesus declarando. O Espírito é que dá vida. O Espírito é que nos renova. O Espírito é quem nos enche. O Espírito é quem faz cessar as guerras dentro de nós. O Espírito é que faz calar a carne. O Espírito é Senhor. Mas infelizmente, a carne combate contra ele. A carne combate contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Há uma guerra dentro. Há uma guerra interior. Paulo chegou a dizer no capítulo 8 de Romanos, 7 de Romanos, aquilo que eu quero fazer, eu não consigo. Mas o que eu não quero, eu estou sempre fazendo. Irmãos, que luta, que guerra. Eu quero que você saia daqui entendendo, estou numa guerra. Estou em uma batalha. Os dias são maus, tenebrosos, e eu não posso perder essa guerra. Eu preciso vencer.
com Cristo. Em nome de Jesus. Então a carne, Jesus diz, a carne para nada. Ele não disse assim, algumas coisas, não é nada. E quem falou foi ele. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são espírito e vida. Ele está dizendo, aplica essa palavra que é espiritual na tua vida e você vai conseguir sufocar a tua carne, meu filho. E você vai conseguir, irmãos, a carne não é domada por nada. Ninguém consegue domá-la. Ela é um animal feroz. Ninguém pode dizer, eu paro quando eu quero. Quando eu quiser eu paro. Já ouviram falar isso? Eu falei isso 1 milhão de vezes para minha mãe e para o meu pai. Pode deixar, mãe. A hora que eu quiser parar de beber, eu paro. Para não. A carne é indomável. O único que tem freio para ela é esse que Jesus está falando, o Espírito. Se você andar em Espírito, você não cumpre a concupiscência da carne. Mas se não, queridos, infelizmente a notícia não é boa. Estamos perdendo a guerra. Para nós mesmos, o domínio da carne, as nossas vontades estão impedindo que a vontade de Deus seja impedida na nossa vida. Estão lutando para que a vontade de Deus não se cumpra. Esta é a verdade, a realidade que nós estamos enfrentando. Irmãos, eu quero falar sobre isso, mas é o seguinte, eu não vim aqui hoje para a gente encerrar o assunto. Então, é só para você ter uma ideia de com quem você está lutando. Porque senão a gente vai gastar 2, 3 horas aqui falando sobre o assunto. Então eu quero falar agora sobre o mundo. Vamos ler 1 João, capítulo 2, versículo 15 ao 17. Então o primeiro é a carne, que você já viu as pinceladas que nós demos aí. O segundo inimigo, o mundo. Do 15 ao 17 diz assim, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. O mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Volte no 15. Não ameis o mundo, e nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Irmãos, o mundo é um tesouro a ser conquistado. No primeiro entendimento do ser humano, quando a gente começa a entender as coisas, adolescência ali, o jovem, diz, eu preciso conquistar o mundo. Ele tem uma atração enorme. Eu preciso. E aquela loucura. Eu quero isso, eu quero aquilo. É muito forte a atração do mundo sobre a carne. É por isso que Paulo no versículo 17, no 16 ele diz assim, ó, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas é do mundo. Então são coisas naturais que a carne é atraída. Concupiscência dos olhos. Irmãos, o mundo é belo? Sim. É atrativo? Muito. Muitos nem pensam em sair do mundo.
nem imagina. Porque a intenção do ser humano é que ele viva aqui para sempre, porque é muito atrativo. Não que seja bom, do jeito que está. Mas o que nós vemos, o que a gente sente, a carne, ela tem tudo que ela gosta, que ela, na verdade, o que ela precisa, o que a carne precisa está no mundo. Mas o que o Espírito precisa não está no mundo, está em cima. Se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado. As coisas que são de cima. Mas o mundo é isto, o mundo tenta nos enganar. Então Deus, ele vai deixar claro, no versículo 17, o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Irmãos, o mundo tem uma competição com a nossa alma. Ele compete com Deus. Por isso, é um perigo enorme. E muitas vezes ele ganha. Muitas vezes ele ganha a guerra. E a gente vê isso a olho nu. Quantos que abandonam a fé, que abandonam a Cristo, que abandonam tudo. Vocês se lembram da história do filho pródigo? Deixou o pai, a casa do pai, foi. E entendeu muito rápido, eu creio, que o mundo não era aquilo que ele pensava. Que o mundo não era tudo aquilo que ele percebia. E veio todo machucado, todo arrebentado, porque o mundo não é isso, que aparentemente parece ser. Mas ele tem uma ilusão de ótica. Parece belo, mas é horrível. Assim que o cidadão se entrega a ele, vai mostrar o seu peso. Jesus disse: eu não sou do mundo e vocês também não são do mundo. Nós não somos do mundo. Nós somos de Deus. E é necessário que a gente tenha um enfrentamento, queridos. Que nós nos posicionamos para enfrentar o que está cada dia mais nítido, o que está cada dia mais presente em nossas vidas. Sabe, queridos, por que Deus está trabalhando com a igreja? Por que nesses últimos tempos, nós passamos tanto sofrimento, tantas lutas? Eu creio que nós estamos vivendo o princípio das dores. Irmãos, uma coisa só Deus quer: nos desmamar do mundo. A gente está muito grudado no mundo. A gente é apaixonado pelo mundo. A gente ainda não consegue orar junto com o Espírito Santo e dizer: vem, Senhor Jesus, porque o mundo ainda é uma atração. Não, vai melhorar. Vai melhorar, vai ficar bom. O mundo, irmãos, vai de mal a pior. Sempre. Se melhora nas coisas materiais, mas ele está caminhando e sendo lançado em um abismo. Com toda a sua posição, com todos os seus reinos, com tudo que o mundo é, ele está indo em alta velocidade para o abismo. Agora, quem anda em espírito consegue ver isso. Consegue ver que o mundo é enganador. Que o mundo tenta nos roubar de quem morreu por nós. Que ele tenta fazer
de todas as maneiras com que a gente acredite que há uma possibilidade da gente se dar bem sem Deus. Não existe. E para ter Deus, não pode ter o mundo. Irmãos, é uma pregação muito difícil, esta. Porque não dá para ter as duas coisas. Ou nós temos Deus, e vivemos para Deus, e morremos para o mundo, ou o mundo vai nos matar, e Deus não poderá nos salvar. Vocês entendem isso? Amados, é muito claro, a Bíblia nos informa com uma clareza tão grande, que se a gente não deixar o mundo, a gente deixa Deus. Então eu prefiro estar com Deus, e vou lutar para permanecer nele, porque não é fácil, eu sei disso. E é necessário, amados, que a gente cresça no entendimento, que a gente cresça na sabedoria, para que a gente viva a palavra de tal maneira para a gente não ser enganado. Amém? Terceira coisa, o diabo. Podia ter mais versículo aqui, mas tá bom aí, só para a gente entender. O adversário. 1 Pedro 5,8. Pedro 5,8 diz: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Primeira coisa, sede sóbrios, quer dizer, esteja acordado. Jesus falou, vigiai e orai. Isso fala, não durma, esteja atento, cuide, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Irmãos, o entendimento é simples. Se a gente conseguir estar atento sobre os dois que nós estudamos até aqui, a carne e o mundo, esse aqui é o menos ofensivo, é o menos. Esse é o que menos tem chance, é esse aqui, porque ele só acha lugar quando abre brecha nessas duas posições, a carne e o mundo. Se a carne e o mundo estamos fechados com Deus, ele não tem possibilidade, porque Jesus o venceu. Então se nós não abrirmos brecha na carne, note bem que Pedro está retratando ele como um leão. O leão, simbolicamente falando, o leão é carnívoro. Se o leão perceber carne, ele vem para cima. Como eu ouvi um pregador falando, há muito tempo atrás, Daniel passou a noite toda com leões, e não foi devorado, porque os leões não sentiram o cheiro da carne, porque Daniel andava em espírito. É claro que foi Deus que guardou, mas é uma simbologia para a gente entender que se nós andamos em espírito, onde Satanás vai conseguir? Onde este leão vai conseguir? Uma brecha? Não. Então, o apóstolo Pedro está dizendo, sede sóbrios. Vigiai onde? Vigiai na carne. Vigiai se você está no mundo, está apaixonado pelo mundo, pelas coisas do mundo. Vigiai. E não cumprireis a concupiscência da carne. Então, se nós vigiarmos,
Este não é oposição para Jesus, não é oposição para Cristo, não é oposição para o Espírito. Então todas as vezes que Satanás ataca e destrói é porque ele achou uma ocasião, ele achou uma brecha. E é necessário que a gente compreenda isso. Vamos ler também Tiago capítulo 4, versículo 7. Diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Primeiro, resistir. Como é que a gente resiste? Sem o Espírito. Alguém consegue resistir o diabo na carne? Não. Sujeitai. Primeira coisa é sujeição. Primeira coisa é humildade. Primeira coisa é dizer: Senhor, sem ti não dá. Senhor, sem ti eu não consigo. Sem ti eu estou perdido. Sem ti eu não vou. Sem ti não tem jeito. Não andar sem Jesus, queridos. Não andar sem Ele nem um segundo. Agora, para eu ir ao mundo, contrariando a vontade de Cristo, eu vou sem Ele. Se Ele diz para mim não ir, não fazer, eu vou teimar e vou. Estarei abrindo brecha para o inimigo. E aí eu não consigo resisti-lo, porque eu não me sujeitei. Sem sujeição, não há resistência. Vocês entendem isso, amados? Se a gente não se sujeitar àquele que venceu por nós, aquele que nos faz vencedor nele, como é que eu vou resistir? Irmãos, ninguém resiste. A sua fúria é feroz. Jesus deixou claro, Ele veio roubar, matar e destruir. Agora o que eu preciso? Saber disso. Quem está no comando da minha vida? É a minha carne ou o Espírito? Quem está comandando as minhas vontades? Não, pastor, eu só faço o que meu coração manda. Enganoso é o coração. Capítulo 17 de Jeremias, versículo 9. Enganoso o coração mais do que todas as coisas. Irmãos, há uma coisa certa, a gente não conhece o nosso coração. Ninguém conhece. Só Jesus, só o Espírito Santo conhece. Porque muitas vezes, até o meu bem é enganoso. Então, meu coração mandou, meu coração disse, mas ele engana você, engana a mim, engana todos nós. Agora ele só não engana o Espírito Santo. Ele só não engana Jesus. Então é por isso que o nosso coração tem que estar na mão dele. Senhor, faz a tua vontade em minha vida. Senhor, me ajuda, eu quero andar segundo os teus decretos, segundo os teus conselhos. Não me deixa andar só, Senhor, porque eu me perco mesmo. Sem a tua bondade, sem a tua misericórdia, eu não consigo. E não consegue mesmo, irmãos. Não tem ninguém bom. Somente pela graça de Jesus é que a carne é vencida. É que o mundo não é mais uma atração para nós. Então tudo isso que está acontecendo, meus queridos, é para a gente sair do mundo e vencer as obras da carne e vencer o diabo. Para encerrar, Romanos 16, 20. E o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. O Deus de paz esmagará em breve Satanás. Ainda ele não fez isso.
debaixo dos vossos pés. Não é debaixo dos meus pés, e nem debaixo dos seus, é debaixo dos pés da noiva. É debaixo dos pés da igreja. Tem muita gente, não, Satanás está debaixo do meu pé. Tá não. Ele está debaixo do pé da igreja, da noiva de Cristo. Quando essa noiva entende quem é Cristo, quando essa noiva rejeita a carne, quando essa noiva rejeita o mundo e ama Cristo de toda a força. Quando essa noiva tem entendimento de quem Ele é e o que Ele fez. E Deus vai fazer isso em breve. Em breve a noiva subirá a encontrar com Ele nos ares. E aqui Satanás vai ficar debaixo, porque ele não vai subir com a noiva. Quem vai subir é o Espírito. Quem vai estar com a noiva é o Espírito que está com ela agora. Irmão, se a gente não entender, a gente não consegue vencer. Se nós não entendermos isso, a gente está dando trabalho para o Espírito Santo. Muito trabalho. Ele não faz para nos levantar. Tropeça aqui, cai ali, tropeça ali, cai ali, tropeça ali, cai ali. É uma carnalidade só, é tantas coisas impedindo o nosso crescimento. E o nosso entendimento, irmãos, porque não há outra coisa para orar nesses dias, a não ser, vem Senhor Jesus. Irmãos, nós estamos vivendo os últimos momentos, os últimos tempos. Irmãos, as perseguições já começou em tudo quanto é lugar. Vocês estão vendo o que está acontecendo na Nicarágua, o que está acontecendo na Argentina, na Venezuela, o que está acontecendo no Chile, na Bolívia, e que está prestes a acontecer aqui também. O anticristo já está aí, mas a igreja não vai conhecê-lo não, porque nós não estamos esperando o anticristo, nós estamos esperando Cristo. Nós não estamos esperando a grande tribulação, estamos esperando o Senhor. Agora, para esperar o Senhor nos ares, é preciso estar vivendo ao contrário da natureza humana, vencendo o velho Adão, que é trabalhoso, teimoso, o cabra ruim. Mas nós nascemos de novo da água e do Espírito para vivermos em novidade de vida. Então, irmãos, o tempo se aproxima e é necessário que a igreja esteja com os olhos abertos, que a igreja esteja olhando para cima, porque em qualquer momento Jesus virá e nós precisamos estar certo de uma coisa, que nós não seremos confundidos por Ele. Olhar para a gente e dizer, será que é? Será que é um dos meus? Ou não? Naquele dia estarão dois numa cama, um será levado, o outro será deixado. Estarão duas moendo no telhado, um será levado, outro será deixado. Por quê? Não eram todos? As 10 virgens, 5 loucas e 5 prudentes? Eu não sei se essa conta vai funcionar. Tomara que não. Tomara que a gente acorde e não fique no 50%, mas sim no 100%. Que a igreja suba, completa. Como Jesus disse, nenhum daqueles que o Senhor me deu eu perdi. Irmãos, que isso aconteça com a gente. Que nenhum de nós se perca, sendo levado por esse mundo maligno, sendo levado pela carne. Que tudo, amados, gira em torno da carne. Tudo é carne, tudo. Deus não suporta mais esse mau cheiro da carne. Vamos, amados, está na hora da gente jejuar mais, queridos. Eu estava ali atrás, ouvindo os louvores. Eu falei, Senhor, estou com uma vontade de chorar. Estou com uma vontade de derramar os teus pés, Senhor.
Que não dá, Senhor. Está horrível. Está muito angustiante. Está muito triste. Mas a nossa esperança está nele, queridos. A nossa esperança é o Senhor. E Ele não nos deixará. Vai estar conosco até a consumação. Todo dia.